Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos aqui na BMC News. Hoje nós estamos recobrando uma tradição antiga de trazer as empresas aqui nas quintas-feiras. Nós temos um convidado que é realmente muito bacana. Vamos bater um papo sobre negócios hoje com um dos fundadores da Gympass, João Barbosa. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado você, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho mais aí sobre essa trajetória aí do Gympass, não somente aqui no Brasil, como também em outros países. Obrigado aí pelo convite. Maravilha, que hoje, para além do bate-papo do mercado financeiro, a gente vai poder entender um pouco sobre e pensar um pouco sobre estratégia de empresas, né? Sempre com as tradicionais perguntas difíceis, né? Nós não estamos aqui para fazer perguntas fáceis, né? A gente já prepara os convidados. Eu queria começar com uma bem a esse estilo. A Gympass começou e tinha uma proposta de valor muito interessante em permitir flexibilização. Então, antigamente o assinante da academia de bairro, ele ia só naquela academia, né? Com o Gympass você tem a possibilidade de visitar outras redes em outras localizações. Mas a minha pergunta para começar e abrir bem aí o programa de hoje e com o surgimento e a estabilização das grandes redes, né? Onde hoje você tem marcas que sozinhas já garantem capilaridade, por exemplo, nacional. Como foi essa concorrência para o mercado de Gympass? Ótimo. Olha, Felipe, primeiro eu não vejo isso como uma concorrência, sim como uma grande oportunidade, porque quando a gente olha para a atividade física, né, a compra da atividade física sempre é uma compra muito emocional. Ninguém vai lá, fecha um plano na academia ou começa a se exercitar, pensa, não, vou fazer só uma vez por semana, ou uma vez por mês, depois eu não vou, estou com preguiça ou não. E a gente tem uma oportunidade aqui no Brasil que apenas 4 ou 5% da população faz atividade física, enquanto nos Estados Unidos a gente tem níveis acima de 20%, Europa 10%, 15%, então tem um mercado potencial enorme aqui no Brasil. E quando a gente fala no Gympass, como surgiu, né, o porquê dessa flexibilidade? Eu, César, o Vinícius, nós éramos o típico cliente de academia que paga e não usa. Então eu trabalhava em banco, trabalhava muito, eles consultores, sempre viajando, então a gente, na nossa própria necessidade era, se eu estou em diferentes locais, eu quero fazer diferentes atividades, eu não tenho nenhum serviço. Então, ou eu pago uma mensalidade que provavelmente eu não vou utilizar, ou eu vou buscar um serviço mais flexível. E aí a ideia de criar os passes diários, ter essa flexibilidade, era justamente ter uma porta de entrada para que novas pessoas continuassem dentro do mercado. E com toda a evolução do trabalho, o que a gente viu? As pessoas, a atividade física, né? Como é um serviço que, diferentemente de conteúdo, você pode fazer atividade pelo celular também, ou em casa. Hoje existe uma grande flexibilidade, mas ainda as pessoas têm um apelo pela comunidade social. Eu quero estar ali, eu quero ter essa experiência. Então é algo muito regional, porque você vai em um lugar próximo aqui do trabalho, próximo do estúdio, próximo da sua casa. Então, o que a gente vê é a flexibilidade, ela ajuda muito as pessoas a continuarem na atividade física. Porque, me cansei de uma academia, quero fazer uma natação, quero ir para um pilates, quero buscar um estúdio de boxe. Então, normalmente, como uma estatística muito triste nossa, que é quase 70% das pessoas elas param de ir na academia ou não continuam depois de 3 meses. Porque, não tem essa motivação, não gosto. Então, a flexibilidade do Gympass é muito mais para poder dar outras opções. E a possibilidade da pessoa, olha, eu quero fazer um pilates, quero fazer uma natação, encontrar uma atividade que ela goste, que ela ame, que realmente crie essa rotina, do que uma competição com a grande rede. A grande rede é ótimo, a gente trabalha com diversas, porque ela tem uma grande capilaridade, ela tem um nível de serviço muito bom, ela tem um conhecimento de marca, um awareness muito grande, que nos ajuda a atrair mais pessoas para a atividade. E justamente esse trabalho é o nosso grande desafio, que é como trazer esses 4% somente de pessoas que fazem atividade física para números de 10, 15, 20, que esse é o nosso trabalho aqui hoje.
não somente com as academias, mas também com diferentes atividades. Você comentou, né, dessa dinâmica de você eventualmente vai uma vez por semana, aí você estava indo 3 vezes, aí você está trabalhando mais, vai 2, aí você está só no escritório, aí você mudou, você vai para viajar, vai uma. Essa questão do hábito está muito vinculada com a proposta da Gympass e também com o hábito de se exercitar, né? Como isso mudou, foi impactado com as mudanças que a gente teve na sociedade durante a pandemia e no pós-pandemia? As pessoas indo menos para o escritório, depois essa indefinição quanto algumas empresas indo para modelo híbrido, outras não. Isso aumenta a demanda por mudar de academia, ou seja, estar em pontos diferentes, ou porque as pessoas agora estão viajando mais, ou não, isso diminuiu porque agora as pessoas ficam em casa. Como está essa leitura de mercado? Olha, aquilo acho que não é sorte, né? A oportunidade que surge, eu acho que é a flexibilidade oferecida pelo Gympass, veio a casar muito com a nova realidade, principalmente quando a gente fala dos nossos clientes, que são as empresas. Porque muitas empresas antes tinham academias ou centros corporativos que eles ofereciam serviço para os colaboradores. Agora, com os colaboradores espalhados, trabalhando 2 dias por semana no escritório ou não, ou em todas as atividades, o desafio para a empresa conseguir conectar com cada colaborador, oferecer um benefício que seja percebido e que tenha valor para esse colaborador, cresceu muito, ficou mais complexo. E o Gympass justamente vem suprir essa lacuna, que hoje eu vejo isso como uma grande oportunidade e benefício, né, da flexibilidade trazida para o Gympass, porque antes eu posso utilizar, mas não era a maioria das pessoas que utilizam essa multi-academias, multi-serviços. Normalmente a pessoa ela utiliza muito serviço no começo, ela encontra um local que ela gosta e depois ela se fixa em um estabelecimento. Hoje, o que a gente vê foi uma migração muito grande desses centros comerciais, uma migração do volume muito grande para áreas mais periféricas, cidades do interior, então teve um crescimento muito acentuado. E aí, quando a gente olha para isso, as empresas oferecendo uma maior flexibilidade para as pessoas, o Gympass podendo oferecer essa flexibilidade, a possibilidade da pessoa fazer em casa, fazer próximo do trabalho. Então, acho que uma coisa casou com a outra, sabe? Então, hoje a gente vê isso como uma grande oportunidade, um awareness das empresas com a necessidade de oferecer esse tipo de benefício. Como, pensando, né, acho que é uma dúvida de outros consumidores também, como funciona a sua relação com a empresa parceira, né? Primeiro não com a contratante, inclusive lá na Congeiro somos clientes também da Gympass, mas como funciona a relação com a academia. Então, quando eu sou cliente de Gympass, fiz minha assinatura, vou lá na academia do bairro. Vocês remuneram a academia por uso do cliente na base ou é um plano mais ou menos fixo? Como é que funciona essa relação com os parceiros? Isso. Como funciona? O nosso pagamento, sim, ele é variável para a academia. Então, normalmente, a gente tem um modelo de pagamento que a gente paga pelo uso para essas academias, mas uma vez que uma pessoa se fideliza, ela atinge um número, não máximo de visitas, mas o valor médio próximo da mensalidade da academia, como se fosse semelhante a um convênio corporativo, a um desconto corporativo que a academia já oferece. Então, como funciona? Se uma pessoa vai um dia na academia, eu pago por aquele uso. Se a pessoa é um cliente recorrente, a gente vai pagar um valor igual ao convênio corporativo que essa academia iria oferecer para qualquer outra empresa ou serviços próximos dela. Muito bem, o pessoal está aqui já comentando, se aquecendo no chat. Aqui o Rodrigo Lopes mandou boa tarde, Rodrigo. O Helder já passando ali, o melhor programa da Faria Lima. Muito obrigado, Helder, estamos aqui para isso. E o Matheus mandou uma pergunta, opa, peraí, que teve o comentário do Regis aqui, pedindo um abraço lá para a região nordeste do Brasil. Abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando também do Nordeste. E o Matheus tem uma pergunta aqui muito interessante. Tem algum plano, a Gympass trabalha com algum plano para pessoas físicas avulsas, porque elas possam contratar, ou você sempre tem que ter o amparo de um contrato de uma empresa parceira? Não, o Gympass não trabalha com pessoa física, sempre com o amparo e ele precisa ser um funcionário
de uma empresa oferecendo esse tipo de benefício. E o porquê a gente trabalha dessa maneira, sabe? Eu acho que é muito... pergunta natural, né? É, porque tem um grande potencial, né, para você... Pessoas que estão interessadas com a flexibilidade e tudo. Qual o objetivo do Gympass? É justamente trazer novos usuários. É aumentar aquela barra dos 4% da população somente que faz atividade física para trazer isso. E quando a gente abre o serviço ou uma grande flexibilidade para a pessoa física, a gente começa a canibalizar o nosso parceiro. Canibalizar o que eu digo? Olha, um cliente, em vez de ele comprar uma mensalidade que ele já é cliente de uma academia, ele migra para o modelo do Gympass. E aí, grande parte, um dos nossos valores é a mentalidade para garantir o sucesso do nosso ecossistema. E qual é o nosso ecossistema? As empresas subsidiando e colocando um grande investimento para proporcionar esse benefício para os colaboradores e as academias recebendo essas pessoas, novos usuários, com a intenção de quê? De trazer gente nova. E quando a gente olha no universo da empresa, considerando essa estatística nacional, aí 4, 5% da população fazendo atividade física, a gente tem uma média aí de 30, 35% de adesão nas empresas quando a gente oferece o benefício. Então a gente consegue aumentar muito esse pool de pessoas, trazer pessoas novas pelo benefício econômico, porque a empresa está subsidiando, pelo suporte emocional e social. Olha, você está treinando, eu não estou, o que você está gostando, vamos treinar juntos com seus colegas de trabalho. Então tem todo um contexto para a gente conseguir gerar novos clientes. Então hoje o Gympass não trabalha com pessoas físicas, a gente não oferece isso, a gente parou, né? A gente começou como oferecendo para pessoas físicas, a gente desabilitou e descontinuou todo esse trabalho ali próximo de 2017, 2018, justamente para quê? Vamos focar em garantir o sucesso desse ecossistema. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com o João Barbosa, cofundador da Gympass. Mande sua pergunta, mande seu comentário. Nós acompanhamos aqui, respondemos ao vivo. A ideia é justamente aproveitar aqui o João para esclarecer a sua dúvida, ajudar também essa reflexão sobre o empreendedorismo brasileiro. João, eu queria trazer nessa linha, você falou, né, da busca por empresas e dessa relação. Ah, sim, esqueci de uma coisa. Pessoal, deixa o seu like, né? Você que está acompanhando pelo YouTube, deixa ali o seu like. Estou acompanhando aqui de perto também o número de likes. Senta a mão aí no like também no YouTube. João, a gente tem da Gympass, então, esse vínculo com a empresa parceira, que é o canal para vocês atingirem o público de usuários. Existe alguma métrica que vocês utilizam para mensurar o ganho de bem-estar do funcionário? Porque muitas empresas oferecem isso pelo benefício. Inclusive, quando você está lá no processo seletivo, eles falam, olha, venha para a nossa empresa, você tem Gympass aqui, né? Vocês conseguem mensurar o ganho para a empresa disso de alguma forma, até para ajudar na distribuição com outras empresas parceiras? Sim, eu acho que esse é o grande desafio aqui, a grande proposta de valor do Gympass para as empresas parceiras. Por quê? Quando a gente fala de bem-estar, sempre é muito legal, que bom que eu vou estar oferecendo, você quer ter as pessoas saudáveis, felizes, então é aquele benefício que todo mundo gostaria de ter, mas no final a empresa ela tem um PNL, ela precisa gerar um resultado naquele ano de exercício. E o nosso papel aqui qual é? É desmistificar e garantir que qualidade de vida não é um custo adicional, e sim é um investimento para a empresa. Então a gente tem vários indicadores. Por exemplo, é como a gente correlaciona a atividade física, a quantidade de pessoas saudáveis e ativas dentro de uma empresa com a redução da sinistralidade no plano de saúde. Então hoje a gente já tem vários estudos que a gente consegue reduzir entre 19% a 25% da sinistralidade dentro de uma empresa. E hoje o custo do plano de saúde é o segundo maior custo dentro da empresa, tirando folha de pagamento dos funcionários. Então aqui a gente consegue ter um impacto muito positivo e a gente consegue demonstrar isso correlacionando aqui ao longo do tempo todo o impacto positivo que a gente consegue gerar. Existem outros indicadores como também níveis de engajamento, turnover de funcionários,
a produtividade, vai depender muito de qual é o desafio da empresa. A grande vantagem do Gympass é que a gente personaliza a comunicação, entende a realidade para poder atender e atacar um determinado tipo de problema. Por exemplo, empresa de tecnologia tem uma grande dificuldade de atração e retenção de programadores, pessoal. Como a gente consegue reter e aumentar o salário emocional desse grupo de colaboradores e como a gente consegue impactar? Tem uma série de alternativas que a gente pode fazer isso. E também agora, principalmente pós-pandemia, o Gympass, ele migrou para ser uma empresa somente de acesso à academia para uma empresa de bem-estar, para oferecer e trabalhar com o bem-estar. E o bem-estar são diferentes pilares, como saúde mental, saúde física, nutrição, mindfulness, saúde financeira, né, organização financeira. São vários pilares que a pessoa precisa trabalhar para ela se sentir bem. E quando a gente olha, por exemplo, para a saúde mental, uma vertical do Gympass é uma empresa chamada Wells, que trabalha em conjunto com o Gympass justamente para quê? Para criar esses indicadores e entender como que está a saúde mental. Então a gente consegue ver evolução. Quantos % da população da empresa ou em determinada área tem um risco de burnout? Como está o nível de satisfação, o nível de felicidade desses funcionários? Então a gente consegue ter indicadores muito claros, não somente da evolução, como também do tamanho do desafio dentro dos nossos parceiros. Então isso é uma evolução, um grande desafio nosso aqui, trabalhar todos esses dados e correlacionar com o retorno de investimento, mas hoje a gente já consegue ter vários resultados, muitos estudos bem legais demonstrando isso. Você comentou que você reduz a sinistralidade. Eu sei, não sei se você pode comentar, mas já me mandaram aqui num grupo de WhatsApp também, enquanto a gente está aqui na entrevista, uma parceria com um grande grupo de saúde, aí eu vou deixar você comentar ou não, mas justamente que faz todo sentido, dado que se trata de bem-estar global, melhora de saúde, esse tipo de vínculo. Embora vocês tenham originalmente esse laço com a empresa, né, e o colaborador teria que ser funcionário daquela empresa, eu tenho visto essas parcerias de Gympass com outros canais de acesso. Como funcionam essas parcerias? O modelo é mais ou menos o mesmo? Vocês veem aí um espaço para crescer de outra forma? E aí, nesse caso, esse parceiro também entra com um ponto de mensalidade. Como é que funciona essa dinâmica quando o parceiro intermediário não é a empresa em que trabalha o usuário, e sim algum outro hub de pessoas, seja ele um plano de saúde, seja ele um benefício. Como é que funciona essa nova estratégia de vocês? Não, ótimo. Olha, a missão do Gympass é tornar o bem-estar universal. Então, a nossa intenção é atingir o maior número de pessoas, que a gente está fazendo algo muito positivo. Então, a gente fala que o Gympass, ele é realmente não um plano de saúde, mas um plano de prevenção para as pessoas. E conectado com isso, a gente tem uma parceria muito legal com uma grande seguradora, a Sul América, que ela subsidia a atividade física para os colaboradores. Não só para os colaboradores, mas para todas as empresas que trabalham com eles, que possuem a Sul América como seguro. Então, a Sul América, ela cobre todo o investimento por parte da empresa, como também ela reembolsa, faz um cashback para todo mundo que faz até 2 vezes por semana. Então, porque ela realmente entende, a gente já demonstrou isso, que as pessoas ativas que fazem mais de 2 vezes, elas têm um custo muito menor. Elas vão menos no hospital, vão menos no médico, têm menos problemas de saúde, problemas crônicos. Tem um trabalho bem legal também com doenças crônicas, como diabetes, pressão alta. Quando a pessoa tem uma rotina saudável, a incidência dela em hospitais e tudo isso reduz bastante. E não somente nesse caminho, né, que hoje você tem outros planos de saúde oferecendo serviços focados em prevenção também, a gente tem o outro lado de grandes distribuidores, que são brokers de plano de saúde, prestadores de benefícios, né, então, de vale-refeição e tudo, que é além do benefício oferecido para o colaborador, eles também oferecem o Gympass como um diferencial de venda para eles. Então, hoje o Gympass, assim, a gente tem uma filosofia que a gente precisa estar disponível para todo mundo que queira comprar, que tenha o interesse de fazer a diferença para os seus colaboradores.
Então esse caminho de venda pode ser venda direta com o Gympass, pequenas empresas, grandes empresas ou via terceiros também. Maravilha, pessoal, estamos hoje com o João Barbosa, cofundador do Gympass, batendo um papo sobre empreendedorismo, sobre o negócio da empresa e naturalmente trocando essas ideias com vocês, respondendo as dúvidas para tornar você, telespectador da BMC, um investidor melhor. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. Até lá! BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta com Você com o Dinheiro de hoje, a participação de João Barbosa, cofundador do Gympass, aqui batendo esse papo com vocês sobre empreendedorismo, sobre o negócio da empresa e sobre, naturalmente, o ecossistema empreendedor no Brasil. Você que ainda não deixou o seu like, deixe seu like, você está chegando agora, faça a sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Deixe sua pergunta no chat, nós estamos aqui acompanhando a Danila Miller mandou aqui, boa tarde, o Rubem Diniz falando aqui sobre o setor de varejo, de fato o setor de varejo tem ali suas preocupações particulares, especialmente no momento que nós estamos. Mas vamos lá, João, queria trazer mais algumas perguntas aqui, passando um pouco para a visão de crescimento e de momento da Gympass. Se vocês têm operações aqui no Brasil, na verdade a primeira pergunta que eu queria fazer é de Brasil. Como é que é a concentração regional aqui no país? Vocês têm uma concentração mais forte aqui no... Imagino que sim, aqui no Sudeste, até por causa da atração econômica, mas como é essa concentração? Ela é mais ou menos equivalente à distribuição de PIB ou não? Vocês têm uma concentração maior por algum motivo? Como vocês veem essa questão de localidade aqui dentro do negócio da Gympass? Olha, reforçando aí o seu comentário, sim, a gente tem uma concentração grande aí, né, eixo Sudeste, Sul, por uma maior concentração aí de empresas, de PIB, mas um ponto que nós nos orgulhamos bastante, que o Gympass literalmente hoje a gente tem operação aqui no Brasil em mais de 750 cidades diferentes, operando em todos os estados brasileiros. E eu brinco que até eu tinha uma meta pessoal, né, que quando a gente começou o Gympass lá em 2012, a gente tinha dois grandes objetivos, né, assim, sonhos que a gente falava. A gente queria ter mais academias, mais parceiros que estrelas visíveis no céu,
que hoje, quando você olha sem utilizar um telescópio e tudo, você tem em torno de 5.500 estrelas que você consegue ver a olho nu. A gente atingiu e hoje a gente tem mais de 25 mil parceiros aqui no Brasil. E o outro era um dia que uma pessoa estaria lá no Rio Amazonas pegando um barco para poder ir fazer um check-in e utilizar um parceiro nosso no meio do Rio Amazonas. E nós temos parceiros que você precisa chegar de barco para poder chegar lá e fazer esse check-in. Então, foi uma realização aí pessoal e muito feliz a gente conseguir ter essa abrangência e essa capilaridade aqui dentro do nosso país. Até um comentário legal aqui do Renato Torquato, que ele disse que tem atividades junto ao Senac, né, e faz pesquisas sobre melhores empresas para se trabalhar, e que o Gympass traz uma grande diferença na percepção dos alunos. Né? Um comentário espontâneo que eu achei bem bacana também de compartilhar com você. E como está o posicionamento da Gympass para a expansão global? O que você já tem de operação que vocês estão mirando crescer? Olha, o Gympass hoje nós temos uma operação em 11 países diferentes, então basicamente a gente trabalha com Europa, Estados Unidos e América Latina, com México, Argentina e Chile. E atualmente o nosso foco é garantir e consolidar a nossa operação nos países onde a gente já está operando. Então, essa visão ela mudou bastante ao longo pré-pandemia, né, que a gente estava num ritmo de crescimento, num ritmo de expansão muito grande, olhando aí para mercados como a Ásia e outros continentes, mas depois da pandemia a gente resolveu focar bastante uma mudança de estratégia para focar esse crescimento e essa consolidação dos mercados que a gente já opera. Então hoje o Brasil ainda é o maior mercado de operação de Gympass, o segundo já é os Estados Unidos, com um ritmo de crescimento muito grande, e aí seguindo com Europa e América Latina. Então nosso foco aqui é garantir, expandir, aumentar essa penetração dentro dos mercados que a gente já tem em operação. Agora eu vou fazer uma pergunta mais enroscada, né? Ok, aqui a gente está olhando, poxa, a expansão global tem um espaço. E onde é que está o gargalo? Quais são os principais gargalos operacionais para a Gympass continuar crescendo hoje? Boa pergunta, boa pergunta. Hoje, nós temos um grande desafio que é como garantir e como mudar a percepção e o comportamento das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Se você perguntasse para todo mundo, você gostaria de fazer atividade física? Você gostaria de estar saudável? Todo mundo fala que sim. A baixa probabilidade de uma pessoa falar que não, mas o ponto é, então por que você não faz? Então aqui acho que tem um desafio muito grande do ponto de vista não somente de venda, de expansão comercial, mas também de desenvolvimento do nosso produto para poder ser mais eficiente. Como a gente consegue personalizar e atingir cada pessoa para criar essa motivação, para ter esse trabalho de poder mudar de vida, de se tornar ativo. Então, esse para a gente assim, é um grande desafio. Tem um outro desafio que é a nossa expansão tradicional, que como o Gympass é uma operação muito grande, hoje nós somos mais de 1.600 funcionários em todo o mundo, tem um desafio muito grande de continuar aumentando a nossa expansão e a capilaridade de parceiros e serviços, trazer e levar o Gympass para mais empresas, não somente aqui no Brasil, como também em outras regiões, porque aqui no Brasil a gente ainda está a ponta do iceberg, ainda tem muito o que fazer aqui no Brasil. Quando você pensa, você tem aí milhões de pequenas e médias empresas que ainda pouquíssimas oferecem esse tipo de benefício e estão preocupadas. E hoje eu acho que é uma grande mudança de mentalidade do RH, da empresa, de um CFO de uma empresa, para ele olhar, olha, qualidade de vida e prevenção, sim, é um investimento e não um custo adicional. Então, essa mudança de mentalidade, eu acho que o Covid acelerou bastante. Hoje a gente tem um contexto, um awareness muito legal com todas as empresas, mas é como a gente conseguir chegar e cada vez mais correlacionar esse benefício financeiro, esse retorno de investimento que varia muito de empresa para empresa, que tipo de informação a gente compartilha para poder crescer e escalar ainda mais rápido o negócio. Eu vou inverter um pouco então a pergunta.
quais são as principais avenidas de crescimento que vocês enxergam? Até tinha, nas minhas notas aqui, de puxar a questão do plano individual, você já explicou porque eles não existem, mas quais são outras estratégias, onde mais vocês conseguem colocar a mão para gerar novas receitas? E aí já queria puxar bastante dessa pergunta para o que você comentou agora sobre como pensar o bem-estar de maneira global. Então, quais outros serviços vocês já oferecem e pensam em oferecer nas próximas rodadas para integrar esse ecossistema de bem-estar? Ótimo. Olha, o Gympass, que é o nosso core, é pensando e oferecendo o recurso, né, acesso à atividade física. Então, dentro desse pilar, já tem uma avenida de crescimento muito grande, ampliando o número de pessoas, até mesmo o mercado potencial aqui do Brasil, América Latina, Estados Unidos, que tem um potencial de crescimento muito grande. Quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando aí de várias verticais, diferentes verticais. Por exemplo, saúde mental, nutrição, saúde financeira, né? Organização financeira que você tem meditação e melhoria de sono. São vários pilares para compor esse bem-estar da pessoa. Então, o Gympass, hoje a gente já trabalha com atividade física, a gente já tem uma nova vertical que é chamada Wellness, para trabalhar somente a questão de saúde mental, com acompanhamento psicológico, jornadas de tratamento e de jornada psicológica para as pessoas, seja para trabalhar o luto, depressão, ansiedade, avaliação de funcionário, pressão de mudança de trabalho, até pessoal também. Então é um ponto muito importante. E a gente tem várias outras verticais. Então, no Gympass a gente tem algumas iniciativas pensando e aí no uso de dados correlacionados com saúde, que é uma vertical que a gente está trabalhando. Tem uma grande oportunidade também relacionada com doenças crônicas, como a gente consegue correlacionar isso com atividade física, saúde mental e apoiar aqui o plano de saúde em redução de sinistralidade. Então, são várias avenidas que um pouco da nossa filosofia, dentro do Gympass a gente tem uma área chamada de New Ventures, são novas oportunidades que a gente testa, cria novos modelos, cria MVPs para poder entender como é o mercado, como a gente pode complementar o nosso serviço e potencialmente complementar esse guarda-chuva de bem-estar ou até mesmo disrupt o nosso próprio negócio, para como que vai ser essa atividade, o que vai ser o bem-estar no futuro. Então a gente está sempre testando, buscando inovar para poder trazer essas possibilidades, essa flexibilidade para as pessoas. Vocês pensam em ter as próprias academias? Não. A gente nunca pode falar nunca, né? Porque as coisas mudam, o mundo muda, a gente teve uma pandemia que mudou bastante coisa, mas um ponto que a gente aprendeu muito, a gente tem que escolher no que nós somos bons. Qual o nosso foco? Qual o foco do Gympass? É tornar o bem-estar universal. É garantir e fazer essa ponte entre diferentes serviços, diferentes ecossistemas, usuários, empresas, planos de saúde, como correlacionar tudo isso. Então, o Gympass, a gente tem uma visão muito mais de ser uma empresa de dados, de como eu consigo oferecer e criar tecnologia para conectar todos esses serviços, do que se tornar um operador, que é um negócio diferente, é uma dinâmica diferente, uma necessidade de capital diferente, que no final, assim, eu estou me desviando um pouco do nosso propósito versus de querer crescer e impactar. Por isso que a gente tem um trabalho muito legal e um dos nossos valores é pensar sempre no ecossistema, que toda decisão dentro do Gympass, a gente tem que olhar. A gente está beneficiando o usuário, a gente está beneficiando as empresas, as academias, a gente nunca vai tomar uma decisão que é só por um pilar, só por um lado. Porque o nosso desafio qual é? A empresa ela sempre quer pagar menos e ter mais serviço. O usuário sempre quer pagar menos, ter mais flexibilidade e mais serviço. A academia ela sempre quer receber mais e receber menos pessoas. Então ali, esse equilíbrio é um equilíbrio muito frágil, muito complexo de você conseguir. Em que a empresa está melhor com o Gympass do que sem o Gympass, a academia, e aí isso correlaciona com todos os outros parceiros. Nós temos mais de 100 apps, 100 parceiros trabalhando com a gente, como Calm, Strava, LiveSum, as grandes referências globais em todos esses setores trabalham com a gente. Então, com uma única assinatura, eu consigo oferecer os melhores serviços globais, seja digital, seja físico,
para os nossos usuários. E hoje, esse mundo híbrido, a gente tem essa complementariedade, que é parte dos usuários usam online, parte usam offline, ou eles usam isso como o online como um complemento, e é esse o valor que o Gympass quer agregar. É essa tecnologia, é ser essa ponte entre os usuários e a busca do bem-estar, ele está feliz e tudo isso. Então esse é o nosso foco e é onde a gente vai trabalhar e continuar investindo bastante. E como vocês avaliam as academias parceiras? A gente conversou sobre métricas que ajudavam a empresa que decide contratar para os funcionários, mas e como vocês garantem que a rede que vocês têm tem bons parceiros? Ótimo. Primeira coisa, são vários indicadores que a gente olha e tem uma análise bem complexa e bem completa nesse segmento. Primeiro, a gente precisa analisar a nossa oferta de serviço. Então, o nosso app é a nossa fonte de dados, porque quando eu tenho uma pessoa localizada em uma região buscando por algum tipo de atividade, um tipo de aula, a gente consegue ter um mapa bem detalhado de qual é a nossa demanda por serviços por parte dos usuários e qual é a nossa oferta. E quando isso não tem um match, a gente busca garantir uma oferta completa em todas as regiões onde a gente tem operação. Do outro lado, é a avaliação do serviço do parceiro da academia. Não somente a avaliação do usuário, que todo usuário vai lá, ele dá uma nota para a academia na estrutura, no serviço, no atendimento, tudo isso, a gente também avalia todas as métricas de retenção das pessoas. Então, quantas pessoas novas eu mando para a academia e quantas ela retém, qual é a frequência média das pessoas dentro de um parceiro, quando ele está diferenciando, ele está indo abaixo da nossa média, do nosso benchmark, a gente trabalha com ele de como poder melhorar e entender esse nível de serviço para ele poder melhorar o resultado dele. Então, essas métricas estão diretamente correlacionadas com o sucesso financeiro dele. Porque quanto mais eficiente ele for, quanto maior a retenção, quanto maior a frequência, maior vai ser o resultado financeiro e melhor serviço a gente vai estar prestando. Porque, diferentemente das academias low cost, que você tem lá, você vende muitas mensalidades, ele não consegue atender todo mundo, mas é um custo muito baixo, as academias estão cheias, então esse é um modelo de acesso, mas parte integrante do modelo é que muitas pessoas não utilizam. O Gympass é o contrário, quanto mais as pessoas utilizam, maior vai ser o benefício do Gympass. Por quê? Quando eu falo em redução de sinistralidade, quando eu falo em satisfação das pessoas, redução de turnover, eu preciso ter recorrência. Se a pessoa não utiliza, o meu cliente, que é a empresa, ela não vai subsidiar mais. E a minha correlação, uma pessoa que ela é ativa, faz 3 vezes por semana atividade física, a redução da sinistralidade é muito maior do que uma pessoa que faz só uma vez por semana. Então, quanto mais ela fizer, melhor para o Gympass. Esse é o nosso sucesso. Então, aqui, a grande métrica nossa são usuários ativos, usuários que estão visitando os parceiros e a gente acompanha todas essas métricas com eles. Muito bem, hoje estamos batendo um papo aí com o João Barbosa, cofundador do Gympass, sobre o modelo do Gympass, naturalmente sobre o ecossistema empreendedor no Brasil. Agora a gente vai para o segundo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Estamos recebendo o João Barbosa, cofundador da Gympass, aguardando a sua pergunta, seu comentário. A gente tem aqui a Rosemary dos Santos, comentou aqui, parabéns à BMC, né? Nota de milhões. Temos aí o Helder falando que o melhor programa da Faria Lima, mas o pessoal também gosta do marketing. Não, parabéns pessoal do marketing, se estiver assistindo a gente não quer ver, tá todo mundo em casa. Agora, se você ainda não deixou seu like, deixe o seu like, pessoal. Vamos subir esses likes aí dentro do programa de hoje ainda. Dedo no like. Regis aí que sempre pede os likes, ajuda aí, Regis. Helder, ajuda aí pedindo os likes no chat também. João, a gente guarda ali o último bloco com algumas perguntas mais conceituais, mais filosóficas. E vocês, hoje, a sede da Gympass é Nova York, né? Não, é uma sede local mais. E eu acredito, mas você pode explicar também, compartilhar conosco, que esse movimento tenha também vindo, porque vocês têm aportes de fundos globais na companhia. Eu queria entender um pouco de como está esse movimento, né? Recentemente, né, com a mudança no ciclo das empresas de tecnologia. Se vocês têm sentido um pouco essa mudança no perfil e na atuação dos alocadores de capital, dos fundos, se eles têm cobrado mais, se eles estão querendo mais fazer parte do dia a dia do negócio, se tem vindo uma pressão por resultados diferentes e mesmo o clima entre outras empresas investidas. Você teve esse contato com outras empresas investidas pelos grupos, você tem sentido que o ambiente tem mudado nos últimos meses? Olha, realmente mudou. Quando você pega e entende um cenário internacional de alocação de capital com aumento em taxas de juros, aumento de inflação em países desenvolvidos, que era um cenário que antes era quase que desconhecido um pouco por eles. E aí o trade-off em investimentos, e quando você pega um ajuste muito grande nas bolsas, você pega o trade-off para investir numa empresa privada com recurso de venture capital ou investir em oportunidades em empresas que estão muito desvalorizadas no mercado aberto, realmente traz um maior conservadorismo e uma maior análise por parte dos investidores. E quando a gente olha América Latina, Estados Unidos, as grandes empresas de tecnologia, antes todo mundo teve um boom muito grande de crescimento e expansão. E quando você olhava a rentabilidade dessas empresas, WeWork, grandes casos, Uber, grandes empresas queimando muito caixa em prol de um crescimento acelerado, que era, não, a empresa vai se tornar lucrativa, tudo, e com esse ajuste de expectativas, a expectativa virou muito, que era, olha, agora não é a busca por crescimento desenfreado, agora é uma sustentabilidade do negócio. Essa sustentabilidade, como a gente garantia um crescimento, garantia desenvolvimento do negócio, mas de um modo muito mais sustentável. Então, hoje o acesso a capital, como você tinha anteriormente, com uma visão, vamos crescer, depois a gente vai pensar em como se tornar lucrativo, se tornou muito mais difícil. O processo de decisão para novas alocações de capital se tornou mais lento e com trade-offs muito grandes, que você pega empresas no mercado aberto com uma desvalorização de 50%, 70%. E muitas vezes você olha, os economics não justificam essa desvalorização. Muito mais um ajuste de múltiplos do que eram os parâmetros anteriores e os parâmetros atuais. Então hoje eu vejo um cenário ainda muito otimista. Tem muito acesso a capital, tem muitas empresas crescendo, captando dinheiro e com muitas oportunidades, mas o principal discurso que a gente precisa ter agora é a sustentabilidade do negócio. Como você consegue criar um negócio que seja sustentável, que seja rentável, possa trazer esse retorno para o investidor aliado com o crescimento. Anteriormente o crescimento era mais valorizado. Sabe? Então, hoje, quando você conversa nesse ambiente de outras empresas, outros empreendedores, a conversa geral é break-even, rentabilidade, como melhorar as margens do negócio e garantir uma maior sustentabilidade com o crescimento. Então, antes era como a gente vai crescer. E tudo isso reflete na nossa estratégia, que é, vou continuar investindo em novos mercados, porque a maturidade de um país, para o Gympass, demora bastante. A gente precisa investir
6, 7 anos num país para ele se tornar rentável. Então, a gente abriu vários países, criou uma expansão, agora a gente precisa garantir que esse país dê em retorno, que hoje o Brasil sustenta todos os demais. Então, a gente precisa garantir que esses países se consolidem, estejam bem, para dar um próximo passo aí de novas expansões. Aquelas coisas que a gente via na fé, né? Break-even, margem, o lucro tem que ser positivo. Essas coisas que estavam fora de moda começam a aparecer. Começa a aparecer e isso é muito relevante, porque muitas vezes, com o acesso de capital, a gente teve um boom de investimento aí, com vários fundos de venture capital, bilhões sendo investidos na América Latina, quando a gente olha aí os anos de 17, 18, 19, e aí 2020, pandemia, todo mundo parado, o que vai acontecer? Aí teve um boom muito grande com várias empresas que se beneficiaram desse contexto, e agora agora vida normal, a gente não tem a pandemia, como que a gente vai seguir? Um cenário de taxa de juros muito mais agressivas, inflação, vários trade-offs de vou investir numa empresa com potencial de crescimento, mas que ainda não é real, ou uma empresa que se desvalorizou muito, que tem um potencial de subir, porque os econômicos são muito bons, ela teve só um ajuste de mercado. Então, acho que é um mercado ainda, eu sou muito otimista, quando a gente começou lá em 2012, quase não tinham fundos de venture capital, era muito desafiador, mas com muito potencial, mas você precisa... Os seus economics, as finanças precisam estar bem estruturadas para você conseguir seguir nesse mercado aí de captação. Falando de desafio, começo e ecossistema, falando de Brasil, o que é o ecossistema empreendedor em tecnologia no Brasil? O que falta para melhorar? E onde estão oportunidades de a gente destravar um pouco esse ecossistema? Olha, eu acho que o ecossistema brasileiro melhorou muito antes. Eu não sei o que ano que você se formou, eu sou ali de 2005. A ambição de todo mundo ali saindo da FEA era: eu quero me tornar um trainee da Ambev, eu quero trabalhar num banco de investimento, num Credit Suisse ou num JP Morgan, que era a ambição das pessoas. E hoje, quando eu volto para a faculdade, converso com as pessoas, vejo, a ambição de todo mundo é ser empreendedor. Então, esse é o objetivo. Então, eu acho que hoje a gente tem uma grande oportunidade com um grande número de talentos. Hoje, você trabalhar numa startup, investir o seu tempo, sua dedicação para criar algo novo é algo muito nobre, que as pessoas sim têm um interesse. Mas a gente tem um grande desafio, que é toda a carga tributária, complicações trabalhistas que a gente tem num ambiente que é muito dinâmico. Isso realmente, assim, a gente brinca que quem consegue empreender no Brasil consegue fazer muito malabarismo, assim, consegue se virar em qualquer outro lugar, sabe? Que é muito desafiador com todas as variações e volatilidade que a gente tem. Seja política, o que vai acontecer, seja de taxa de juros, economia, tudo. Então, eu acho que aqui no Brasil, cara, a vontade existe, talento, assim, muito grande. A gente já tem uma disponibilidade de capital muito legal. E aí esses entraves normais de burocracia, tributação, que realmente atrapalham bastante e tornam muito mais lento, né, esse processo de desenvolvimento e criar uma coisa nova. Porque quando você não tem nada regulado, não sabe como funciona, e aí, como vai funcionar? E normalmente a postura não é, olha, é novo, ótimo, vamos criar algo que vá adequar. Não, é penalizar porque, não, você é diferente, você tem que se encaixar na caixinha lá de fora, então, e que normalmente não é benéfica para você. Então é sempre um desafio, aquele estica e puxa ali para conseguir fazer e desenvolver o negócio. Você está no basquete, vai arremessar a cesta de 2 pontos de dentro do garrafão, troca, agora não é mais basquete, é futebol, você está com a bola na mão dentro da área, pênalti, né? É um pouco dessa situação. João, muito obrigado por aceitar o convite. Foi excelente a participação. Muito obrigado mesmo ao Gympass por ter permitido aqui a participação do João também. Foi um prazer o bate-papo e está mais que convidado a voltar quantas vezes quiser. Muito obrigado aí, feliz de compartilhar um pouco mais aí nessa nossa trajetória. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a você também pela sua audiência, pelo seu comentário, seu like. Fique agora com Top News para o fechamento de mercado e até segunda, às 15 horas, para mais Você com Dinheiro.
PMC News. Informação que gera valor.